E aí pessoal, tudo bem? Vamos com mais uma aula de história, né? Um vídeo só com uma revisãozinha bem breve sobre o capítulo que nós já estudamos em sala de aula. Lembrando que eu gravo esses vídeos para os alunos meus reverem o conteúdo, mas se de repente de alguma forma for útil para você, então bom proveito, tá? E no capítulo 1, a primeira aula do 8º ano, é justamente o assunto revoluções inglesas, tá? Então as revoluções que aconteceram na Inglaterra, o que foram essas revoluções, por que eu falo revoluções e não revolução, tá? E por que ela foi importante. Esse primeiro slide aí nós já vimos, nós já discutimos durante a aula, tá? Então não tenho por que eu ficar fazendo a análise novamente. Primeiramente, nós vimos o conceito de revolução, né? Vimos algumas imagens para que nós pudéssemos, em sala de aula, refletir e entender o que é uma revolução. E aí nós comentamos, nós chegamos à conclusão que quando eu tenho uma revolução, eu tenho uma mudança um pouco mais profunda dentro da sociedade. Então, assim, para sintetizar e para já entregar o ouro, eu já vou afirmar o seguinte: a Inglaterra, até as revoluções inglesas, ela tinha um absolutismo, tá? Então tinha uma monarquia absolutista, um rei absoluto que mandava em tudo. Então era esse sistema que existia. Após as revoluções inglesas, a Inglaterra ela vai se tornar uma monarquia, vai ter um rei, mas o rei não vai fazer mais o que ele bem entende, não. O rei vai ter que seguir, vai ter que respeitar a Constituição, as leis que vão ser feitas pelo parlamento, tá bom? Então já estou entregando o peixe, tá? Por que eles fazem isso, né? Esse assunto vem antes da formação dos Estados Nacionais, antes, né, do fim do absolutismo que nós estudamos um pouquinho mais para frente. Porque todo esse processo aconteceu antes na Inglaterra. Então na Inglaterra aconteceu no século XVII. Nos outros países europeus, de modo geral, as monarquias absolutistas elas vão deixar de existir principalmente no século XVIII. Algumas se estendendo até o século XIX, tá? Então, o caso inglês ele foi um caso pioneiro, tá? Então, acabou as revoluções inglesas, não é mais absolutista a Inglaterra, tá? Essa é a essência do tema de hoje. Aqui eu coloquei uma linha do tempo para vocês, tá? Então, 1640, eu tenho a Revolução Puritana, que vai, né, tirar o rei do poder, vai colocar uma outra pessoa. Eu vou ter uma fase de guerra civil, eu vou ter a república governada pelo Oliver Cromwell, tá? E aí depois eu vou ter a monarquia. Por que são revoluções? Porque eu vou ter duas revoluções, a Revolução Puritana e no final, eu estou aqui na frente, eu não consigo tirar agora a minha imagem, eu vou ter a Revolução Gloriosa, tá bom? A região que nós estamos estudando é essa região aqui, da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Lembrando que Inglaterra e Grã-Bretanha são coisas diferentes, tá? Inglaterra é um país, a Grã-Bretanha, né, é toda essa ilha grande aqui que contempla a Escócia, o país de Gales, tá? E a Inglaterra. Reino Unido engloba, além da ilha aqui da Bretanha, engloba aqui a Irlanda do Norte também. Então é nessa região que nós estamos estudando, né, o fim do absolutismo no século XVII. Beleza? Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Mesmo que você não seja aluno, tenha alguma dúvida, pergunta aí embaixo que eu ajudo vocês. Certinho? Tudo bem? Então, vamos lá. Gente, do feudalismo à constituição do Estado moderno, tá? Então, nesse slide aqui a gente está mostrando que o poder dos senhores feudais, século XVII, né? Eu estou ali no comecinho da Idade Moderna. O poder dos senhores feudais, ao longo do final da Idade Média, ele foi ficando cada vez menor. Isso nós já estudamos. Ao mesmo tempo, foi surgindo uma classe nova que vivia do comércio, que era a chamada burguesia. Então, o que vai acontecer? O feudalismo para a burguesia não era muito bom. Por quê? Quando tinha muitos feudos na Idade Média, tinham que pagar muitos impostos, né, usar muitas moedas, então o lucro dos burgueses era menor. Então a burguesia vai começar a defender que ao invés de ter vários feudos com senhores feudais, deveria existir o quê? Um país único, né, onde só uma pessoa
mandasse. É o que vai acontecer na Inglaterra. A Inglaterra, ela vai ser um dos primeiros, né, países que eu vou ter ali um Estado moderno. E nesse Estado moderno vai surgir a figura do rei, né? Mas que tipo de rei? Um rei absoluto. Na verdade, a Inglaterra, ela não era absolutista, né? Ela era uma monarquia constitucional, parlamentar, mas com o tempo os reis foram colocando as asinhas de fora e foram ali tendo maior influência e fazendo mais ou menos o que bem entendiam, tá? Então assim, século 14, 15, 16, 17 tinha o rei. O rei teoricamente não mandava sozinho, né? Tinham deputados também, tinham os parlamentares, mas na prática os parlamentares eles tinham pouca influência e quem acabava mandando bastante era o rei, belezinha? Hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentar, então isso vem de lá da época das revoluções inglesas até os dias de hoje, belezinha? Tá? Então o que a Inglaterra é hoje surgiu lá no século XVII com a Revolução Inglesa, com as revoluções inglesas. Então o rei deixa de ser absolutista e eu vou ter o quê? O rei obedecendo à lei. E quem faz a lei são os deputados, né? Então os lords. Então eu vou ter na Inglaterra, até os dias de hoje, duas câmaras dos deputados. Eu tenho a Câmara dos Comuns e eu tenho a Câmara dos Lords, que existe ainda hoje para resgatar, assim, né? Para manter aquela tradição, aquela coisa típica da realeza, tá bom? Então, o que a Inglaterra é hoje, né, vai surgir a partir das revoluções inglesas lá do século XVII. Aí eu coloquei algumas imagens, né? A imagem da nossa famosíssima rainha Elizabeth, que morreu, né, depois de muito tempo morreu, e ela aí na foto à direita, né, ela tá ali, parece que tá fazendo, né, uma letra estranha, deixa eu ficar quieto. Ela tá ali com o seu filho, que na época era o príncipe Charles e que agora virou o rei Charles, que governa. E aí tá o rei Charles já coroado com a sua rainha, né, a rainha consorte Camila Parker. Tudo bem? Então, o que a Inglaterra é hoje tem origem lá nas revoluções inglesas. Por isso que eu tenho que estudar história para compreender melhor o quê? Para compreender melhor o presente, tá bom? Então, vamos lá, retomando. Por que é importante estudar a Revolução Inglesa? Porque é a partir das revoluções inglesas que vai deixar de existir o absolutismo na Inglaterra, tá bom? A Inglaterra vai ter o que? Uma monarquia parlamentar. Então o rei vai ter que obedecer à Constituição, vai ter os deputados que vão fazer as leis. E isso que começa lá, né? Então segue até os dias de hoje. Tudo bem? Belezinha? Então essa aqui já são três ideias que eu coloquei que são importantes, beleza? Muito bem. A sociedade inglesa nessa época era uma sociedade desigual. Então assim, no topo, sempre, gente, todas as sociedades que nós estudamos em história, elas são desiguais, tá? Então no topo eu tinha ali o clero, depois embaixo eu tinha a nobreza, que eram os nobres, a família real, né? As famílias nobres. Eu tinha uma alta nobreza, que eram aquelas pessoas mais ricas mesmo, que tinham mais status e títulos. Eu tinha uma baixa nobreza, tá? Eu tinha uma nobreza rural, que era chamada gentry, né? Que era a nobreza rural. E aí o que vai acontecer? Esses nobres mais baixos, né? Então esses nobres inferiores, eles não possuíam título de nobreza. Tá? Então assim, eles se classificavam, apesar de eles terem já uma situaçãozinha um pouco melhor, eles eram colocados juntos ali, né, no saco, né, no mesmo saco em que era colocado o povão, tá bom? O povão, a gentry, os burgueses, os camponeses, os servos, todos estavam ali na base da pirâmide social. E lógico que para eles vai ser interessante terminar com o absolutismo. Porque se termina o absolutismo na Inglaterra, se muda o sistema, eles vão ter uma chance de poder o quê? De poder crescer. E aí eu coloco para vocês como que era a sociedade na época, né, no século 16, 17, como que era a sociedade, né, desigual que existia na Inglaterra. Então, clero, alta nobreza, baixa nobreza, né, a gentry e a nobreza rural.
tá? A alta nobreza possuía grande poder e privilégios, a gentry, apesar de possuir riquezas, não possuía os mesmos direitos políticos. A burguesia também não tinha direitos políticos, tinha dinheiro, mas não mandava. E aí eles vão querer mandar. Fechou? Beleza? Tá, aí nós fizemos uma atividade na apostila, segue bala. Nós fizemos um Kahoot, né? Não lembro quem venceu, mas nós fizemos um Kahoot. E aí eu já vou começar para a parte em que o absolutismo vai ficar bem fortão para valer. Por quê? Se eu tenho a primeira revolução, a Revolução Puritana, é porque o absolutismo estava muito forte, e aí a burguesia, e aí alguns grupos sociais vão falar assim: para com isso, eu quero que tire esse rei absoluto do poder, porque ele está mandando e a gente não tem palavra, não tem voz nenhuma. Tá? Então, o que aconteceu? Como que o absolutismo vai ficar muito forte na Inglaterra? Tá? Então, vai ficar forte com uma família que está no poder, que é a chamada Dinastia Tudor. Tá? A dinastia Tudor, eu vou ter alguns nomes importantes. O primeiro nome importante vai ser o Henrique VIII, que vai... Deixa eu ver se eu achar aqui, ó. Olha o Henrique VIII aí, ó. Aí, esse cara era mulherengo, hein? Casou umas par de vezes, matou as mulheres, mas faz parte da vida, tá? Então a dinastia Tudor vai começar a se tornar bastante absolutista, mandar assim de forma bastante autoritária. Beleza, assim começa com o Henrique VIII. Quando morre o Henrique VIII, vai assumir a filha dele, a chamada Rainha Elizabeth. Não é essa Elizabeth que eu mostrei aí, isso aí é Elizabeth II, né? Colocaram o nome em homenagem à primeira, que viveu 500 anos antes. Assume a Rainha Elizabeth. E aí, gente, a Rainha Elizabeth, ela vai ser rígida, absolutista pra caramba, né? O símbolo máximo do absolutismo na Inglaterra vai ser a Rainha Elizabeth I, que ficou conhecida, essa daqui, ó. Essa aí, ó, olha lá, né? Que ficou conhecida, né, com o apelido de Rainha Virgem, né? Não que ela fosse realmente virgem, mas pelo fato dela não ter se casado, então, né? Olha, ela não casou, ela é virgem, sei, né? Mas enfim, a Rainha Virgem. E aí, né? A Rainha Elizabeth, ela vai ser ali a representante Tudor que vai colocar o absolutismo, né, com toda a força. Como que vai ser o governo da Elizabeth? Vai ser um governo bom, porque ela vai fazer a Inglaterra se desenvolver, crescer, ela vai explorar, né, as colônias americanas, vai chegar na América. Então, assim, vai fortalecer o comércio, chamado mercantilismo, né? Voltei aqui o slide. O mercantilismo era um sistema da economia dos países absolutistas. Então, todos os países absolutistas procuravam seguir algumas regrinhas, né, chamada mercantilismo, né, um sistema, para poder ficar ricos. Então, assim, conseguir colônias, como os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra, vender mercadorias para outros países, né, uma balança comercial favorável, acumular ouro, riquezas, tá? Então, o Estado inglês qualquer Estado absolutista tinha que seguir as regrinhas do mercantilismo. A burguesia gostou, porque, né, ajudou ela no comércio, beleza? Então, o governo da Elizabeth foi marcado, né, como essa fase de crescimento e o auge do absolutismo, beleza? Tá? Aqui foi uma atividade que nós fizemos, beleza? Tudo bem? Falei sobre Henrique VIII, que ele fez a religião anglicana, fechou? Vou passar aqui para frente. Gente, vamos lá. Ainda falando um pouquinho sobre a colonização dos Estados Unidos, né? Então, o que vai acontecer? Os colonos que saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos nesse período aí, século XVI, já com a dinastia Tudor, eles vão principalmente por causa de perseguições religiosas. A Inglaterra ela era católica, o Henrique VIII briga com a igreja, e aí a igreja do Henrique VIII ele cria a sua própria igreja, chamada Igreja Anglicana. E aí as outras religiões vão começar a ser perseguidas. Então muitas pessoas perseguidas buscam uma vida melhor e uma vida mais segura em outras regiões. Então muitos vão para a América, né, nas 13 colônias que depois viraram Estados Unidos, beleza? Então isso aqui eu também esqueci de comentar com vocês, mas é um ponto importante, tá? Essa imagem que está aparecendo na tela aí é um quadro representando, né, o desembarque dos puritanos. Quando eu falo puritano, são calvinistas. O calvinismo era uma religião, né? Então são calvinistas que moravam na Inglaterra, que vieram
para a América, para os Estados Unidos, que não era Estados Unidos, eram as 13 colônias, fugindo da exploração e da perseguição, tá? Vieram no chamado, no famoso navio Mayflower, flor de maio, tá? Então essa é uma imagem dos puritanos, tá? Que tem trajes bem específicos, né? Então, se você for no mercado lá, tem uma marca de cereais, né, de aveia, a Quaker, né, que tem lá um homem com um chapéuzão, né, é um típico puritano. Fechou? Muito bem. Então, vamos lá, gente. Elizabeth, ela morreu. Lembra que eu falei? Elizabeth, ela não casou, não teve filho, tá? Então, não tinha herdeiro. Então, a Elizabeth morreu. E aí, quem que vai pegar o trono da Inglaterra se a Rainha Virgem não tinha filho? Aí começa a ver, né? Quem que é o parente mais próximo. E aí, perdão, nesse lance de ver quem que era o parente mais próximo, quem vai assumir o poder vai ser um cara chamado Jaime I, que era rei da Escócia. Lembra lá? A Escócia faz parte da Grã-Bretanha. Vou voltar aqui, ó, mostrar a Escócia. Aqui, ó. Aqui eu tenho a Inglaterra, aqui no norte eu tenho a Escócia. Então tinha o primo dela, o Jaime I, que era o parente mais próximo, e ele vai assumir. Só que aí muda de família, não é mais Tudor. Aí eu começo uma outra família, dinastia Stuart, tá? Então tem início uma nova dinastia que vai querer continuar, né, com um modelo absolutista. Não vai dar muito certo, por quê? Porque o cara era um estrangeiro. Querendo ou não, ele não era um inglês, ele era um escocês. Então o pessoal que morava na Inglaterra, a elite, a nobreza e até o povo falou, pô, o que esse cara, né, que é escocês, que nem seria o herdeiro, né, tá fazendo, querendo mandar aqui controlar tudo de forma absoluta. Então ele vai ter problemas, tá? Mas ele governa. Quando o Jaime I morre, aí assume o filho do Jaime, porque o Jaime casou e teve filho. Assume quem? Assume o Carlos I, tá? Só que o Carlos I vai ser pior que o pai. Mais absoluto, intolerante, sem jogo de cintura. Aí o que vai acontecer? Quem era contra, né, o absolutismo e principalmente ali a burguesia, né, vai se unir e vai começar uma grande revolta, a chamada Revolução Puritana, tá? Revolução que vai ser liderada por esse cara que está aparecendo aqui, né? Que é o Oliver Cromwell, tá? Então, Oliver Cromwell, ele vai ser o líder da Revolução Puritana. Vamos tirar o rei do poder, tá? Vamos falar, pô, pode parar, aqui agora não tem mais nada de monarquia, agora aqui vai ser uma república a Inglaterra. Foi a única fase que a Inglaterra ela foi uma república, foi durante o governo desse cara aqui, né, do nosso amigo Oliver Cromwell. Então eu tenho a primeira revolução, né, que é a chamada Revolução Puritana, tá? Então tira o rei, acaba o absolutismo, onde já se viu o absolutismo, que absurdo, né? Cria uma república, seria mais justa, mais democrática, né? E coloca o Cromwell para governar. Belezinha? Tudo bem? Certo? Vamos lá então. Aqui eu tenho uma imagem, né, da execução do rei. Se você olhar aqui, o rei está sendo executado. O rei perdeu a cabeça, coitado do rei, foi morto, tá? E aqui tem uma imagem do Oliver Cromwell segurando a cabeça do rei. Morreu, tá? E aí o Cromwell começa a governar. De modo geral, aqui é para ti que nós já fizemos atividades em sala de aula, fizemos Kahoot de novo, tá? Vamos lá. De modo geral, como que foi o governo do Oliver Cromwell? Foi um governo bom, tá? Ele promoveu o desenvolvimento, fez algumas reformas, fez algumas melhorias, tá? Só que assim, ele começou, como virou uma república, ele acabou com a Câmara dos Lordes, né? Confiscou terras de pessoas ligadas ao rei. Então ele foi gerando um certo descontentamento, né? Mas em termos de economia, até que a Inglaterra ela teve algumas vantagens durante o seu governo, beleza? Só que assim, na prática, a vida do povo, da população mais pobre, não vai melhorar porcaria nenhuma, tá? Não vai melhorar porcaria nenhuma. E na prática, a gente vai perceber que o Oliver Cromwell, ele começa a governar cada vez de forma mais autoritária. Então ele vai começar até a parecer um rei absolutista, como existia antigamente, né? Com o Jaime, com o Carlos, né? Com a própria rainha. Então ele vai começar a parecer ser um rei, né? Sem ser um rei.
Isso vai começar a aumentar as revoltas das pessoas lá na Inglaterra. Vão surgir grupos querendo reformas, querendo mudanças, né, contra o governo, querendo que o governo faça mudanças sociais. E aí eu tenho esses grupos, né, que estão ali sendo mostrados na tela, né, os cavadores, os niveladores, tá? Então, por exemplo, um grupo queria reforma, como se fosse uma reforma agrária e distribuição de terra. O outro grupo queria, né, um nivelamento entre as camadas sociais, ou seja, a população não estava contente com a situação. Tá? Então, o povo não estava contente, Oliver Cromwell começou a governar, começou a se tornar absoluto, mesmo sendo uma república, né, mas foi tocando. Morre o Oliver Cromwell, beleza? Vai assumir quem? O filho dele. E aí o filho dele também vai ser, né, um cara que não vai ter jogo de cintura algum. Vai ser bastante absoluto nas suas decisões, né, mesmo não sendo um rei. Ah, outra coisa. Faltou eu citar para vocês uma coisa que sempre eu cobro nas provas, né, que sempre cai nas questões de avaliação externa, que é o chamado ato de navegação. Durante o governo do Cromwell, do Oliver Cromwell, ele fez uma medida para estimular, para proteger o comércio da Inglaterra, que foi o ato de navegação. Tá? Então, por esse ato de navegação, qualquer produto que chegasse na Inglaterra teria, né, prioritariamente que ser transportado por navios de origem britânica, tá? Ou que fosse da região de onde a Inglaterra estava comprando as mercadorias, para que não houvesse contrabando, para que o governo pudesse, né, taxar, para que pudesse controlar melhor a entrada e venda desses produtos. Isso foi o ato de navegação, isso é importante, beleza? Tá? Então vamos lá. Oliver Cromwell morre, assume, né, o filho dele. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque ele vai ser extremamente autoritário. E aí, o que vai acontecer? Esse povo que estava bravo com a burguesia, né? Eles vão fazer uma outra revolução. Por isso que eu falo revoluções. Vai fazer uma outra revolução, que é a chamada Revolução Gloriosa. Glória, oh, glória, né? Então, o que vai acontecer? Quando tem essa outra revolução, tira o filho, né? Tira lá o pessoal dos Cromwell, né? Volta a Inglaterra a ser uma monarquia, só que olha a diferença agora, né? Vão pegar, vão tirar o líder ali, vão colocar no poder um cara chamado Guilherme de Orange, beleza? Que era um príncipe holandês protestante, casado com uma das filhas do Jaime II. O Guilherme de Orange, ele assume o poder na Inglaterra, só que, ao que sempre cai na prova, né? O parlamento volta a existir e o parlamento cria um documento chamado Bill of Rights. Grava esse nome, é isso aqui, ó, Bill of Rights, né? Ou as cartas dos direitos, que é o quê? Que é um documento que afirma, né? O rei, ele vai governar, só que o rei vai ter que respeitar a Constituição, o rei vai ter que respeitar as leis. O rei não vai poder fazer tudo que ele bem não entende, meu amigão. Não. Você vai fazer suas coisas, mas você vai ter que fazer tudo dentro da lei, da Carta Magna, tá? Da Bill of Rights, beleza? Tá? E aí a Inglaterra, com a Bill of Rights, passa a ser essa monarquia constitucional que segue até os dias de hoje. Olha que imagem bonita aqui, olha, né? Olha o rei novo governando com a Bill of Rights, né? O Guilherme de Orange casado com a Mary Stuart. E aí, né, a Inglaterra, ela passa a ter essa estrutura que ela possui até os dias de hoje. E a partir daí, os ingleses vão adotar cada vez mais um pensamento liberal. O que é isso? Um pensamento que é contra o absolutismo, né? Que é a favor da liberdade, que é a favor, né, desses princípios defendidos por vários filósofos, principalmente a partir do século XVIII, né? Vários filósofos vão defender o liberalismo político, na economia, em vários aspectos. E um deles foi o pensador inglês John Locke. Beleza? Tá? Então, é isso aí. Então, terminou a Revolução Inglesa, a Inglaterra, eu coloquei aqui, ó, a Inglaterra deixa de ser uma monarquia absoluta,
passa a ser uma monarquia constitucional e o parlamento, né, passou a ser composto principalmente pela burguesia. E aí a nobreza vai conquistar, vai ter o seu espaço também. Mas os burgueses, que até então na pirâmide social estavam lá embaixo, sem direito a nada, vão começar também a ter uma participação política. A burguesia teve um papel fundamental nas revoluções inglesas. Beleza, gente? Deu para entender? Tranquilo? Alguma dúvida? Por desencargo de consciência, vamos fazer um revisando rapidinho? Tá? Então vamos ver se dá certo. Revisando. Na Inglaterra, os movimentos revolucionários que levaram ao fim do absolutismo foram a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Foram essas duas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Próxima. A Inglaterra foi um... Se você quiser pensar melhor, pausa o vídeo, tá? Antes de eu colocar a resposta. A Inglaterra foi um dos últimos países a extinguir o absolutismo. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, século XVII, foi o primeiro praticamente 100 anos antes, um século antes dos outros. Elizabeth da dinastia Tudor foi o principal símbolo de poder forte, né, na Inglaterra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? No passado, a Carta Magna do rei João Sem Terra limitava o poder real. Isso eu acho que eu esqueci de comentar, mas antes, né, lá no passado, 600, 700 anos dessa época toda que nós estudamos, a roleira toda que nós estudamos, já se falava em seguir um documento, né, como se fosse uma Bill of Rights. O rei João Sem Terra, nome estranho, né, ele tinha já esse documento para ele seguir, mas isso foi esquecido ao longo do tempo, tá? Então existia isso? Existia. Não vou pedir na prova, tá, gente? Fica tranquilo. Vamos lá agora, próximo item. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa marcaram o final do absolutismo e o fortalecimento do parlamento. Verdadeiro ou falso? É fácil. Verdadeiro. Os atos de navegação protegeram a Inglaterra da disputa com a Holanda. O ato de navegação, ele foi para proteger o comércio inglês? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Declaração de Direitos, a Bill of Rights, autorizava o monarca a fechar o parlamento. A Bill of Rights dava poder para o rei fechar o parlamento. Verdadeiro ou falso? Falso, lógico, tá bom? Nossa, cara, aqui é grande que dá até preguiça de ler, vai dar cãibra na língua. Um dos desdobramentos da Revolução Gloriosa foi o aparecimento de novas ideias e formas de pensar as relações sociais, caso do liberalismo, que reuniu um conjunto de princípios elaborados por John Locke, pautados na defesa de liberdades individuais. Surgiu o liberalismo? Sim ou não? Verdadeiro também. Beleza? E aí nós fizemos um Kahoot, e aí eu coloquei nesse slide que vocês poderiam rever a aula nesse link, né? Que no caso é esse vídeo que vocês estão assistindo. Beleza, gente? Tudo bem? Então, é esse, né? Revisãozinha, capítulo 1, Revoluções Inglesas e o princípio do liberalismo. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, beleza? Ou manda no grupo, ou manda sinal de fumaça, ou passa um fax que eu respondo para vocês. Fechou? Um abraço e fui! Tchau!